Bom dia a todos e todas que estão assistindo à webconferência Acessibilidade em Interfaces de Descrição Arquivística, Experiências com a Base ARC. Esse evento ele faz parte do projeto da Unirio, o nome dele é Agenda Cultural do Acervo Institucional, entre práticas e saberes nos arquivos do Arquivo Central da Unirio, e está cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão em Cultura da Unirio. Ele é coordenado pela arquivista da Unirio, Fabiana Patuelli, e por mim, Tayane Vicente Vanderberg, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Sim. Então, vou continuar. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos cacheados compridos na cor castanha, com mechas. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa nas cores vermelho e rosa e um brinco que imita uma pérola e um cordão com uma pedra transparente. E o meu fundo de tela ele possui a logo da Casa de Oswaldo Cruz e da Fiocruz, em comemoração aos 125 anos da Fiocruz. Essa webconferência ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Arquivo Central da Unirio. Cabe também destacar que todos os comentários e falas dos participantes são de sua inteira responsabilidade e que as instituições não podem ser vinculadas às opiniões das falas dos palestrantes. Quem tiver dúvidas ou perguntas, vocês podem fazê-la diretamente pelo chat ou ao final da apresentação, quando nós vamos abrir todos os microfones. Eu acho que cortou de novo. Tayane, como está cortando, aí para prosseguir, eu vou pedir para que os próprios palestrantes façam a honra de se auto-apresentarem, por favor, falar sobre suas qualificações, além da audiodescrição. Acho que assim a gente vai seguir melhor. Tá bom. Então, podemos seguir? Eu vou comunicar aqui a Tayane. Tá bom. Bom, vamos seguir, né? Então tá bom. Tá ótimo. Eu vou começar então, tá, Gabriel, querido? Edson Gabriel Jaques, né? A gente chama ele de Gabriel. Então eu vou começar aqui, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Agradeço muito o convite da Tayane e também da Fabiana, tá? Por, enfim, trazer aqui essa temática que é muito cara para mim, né? Durante muitos anos eu venho estudado a questão da acessibilidade desde a minha graduação. Tá? Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher negra, tenho a pele parda, eu tenho cabelo crespo, na altura do ombro, tem cachos, eu tenho olhos castanhos, assim como meu cabelo também é castanho, um pouquinho de olheira, estou usando uma blusa preta com bolinha branca, tá? É uma blusa de manga, mas os ombros ficam de fora. E atrás de mim, meu fundo está borrado, né? Eu estou aqui na minha residência, no quarto de estudos, e estou com o fundo borrado, tá? Então, eu vou falar das minhas qualificações. Sou professora e doutora em informática pela Unirio, onde eu também fiz mestrado. Eu me graduei na UERJ, também em todos os cursos, né? Em todos eles, o meu trabalho final foi sobre acessibilidade e interfaces digitais. Então, eu venho estudando realmente esse tema há muitos anos. Hoje eu atuo profissionalmente na Fiocruz, na COGETIC, que é a Coordenação Geral de Gestão de Tecnologia da Informação, e também faço parte, como professora colaboradora, do programa de pós-graduação em informática da Unirio. Eu integro a CID, que é uma comissão de inclusão, diversidade e equidade da Sociedade Brasileira de Computação, e tem um projeto na Fiocruz de fomento sobre acessibilidade e imagens usando inteligência artificial, que a gente vai falar um pouco desse projeto aqui também na apresentação. Tá? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou vendo aqui muita gente conhecida aqui nos convidados, né? Estou muito feliz aqui
de estar podendo falar sobre esse tema para todos e todas vocês, tá? Muito obrigada. Vou passar a palavra aí para o Gabriel, para ele falar um pouco aí dele. Bom dia, pessoal. Me chamo Edson Gabriel. Estou muito feliz também com esse convite. Confesso que eu estou nervoso, porque eu não sou lá muito extrovertido para fazer apresentações. Mas, bom, vou começar me autodescrevendo. Eu sou um homem branco, tenho 21 anos, um homem branco, de cerca de 1,70, talvez um pouco menos, não tenho certeza. Tenho um cabelo curto para médio, ondulado, castanho, olhos castanhos também. Estou com uma barba e um bigode preto, bem curtinho. Eu uso um óculos com uma armação fina, das cores dourada, e um vinho que está bem disputado já, por sinal. Está na hora de trocar esse óculos. Estou vestindo uma camisa polo preta e uma calça preta. No fundo da minha câmera, o fundo está borrado também. Eu estou aqui no escritório da STI, aqui na sala da STI. E, bom, um pouco sobre mim. Eu sou graduado em desenvolvimento de sistemas aqui pela Uniswan. Foi onde eu tive o prazer de conhecer a Carol, que já começou a me encaminhar um pouco para esse mundo de acessibilidade, né? Um pouco mais para frente, abri uma vaga para trabalhar com ela, uma bolsa específica de acessibilidade, que foi onde eu comecei a trabalhar nesse projeto, que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje. Atualmente eu sou especializado aqui na Fiocruz, trabalho com manutenção de sites aqui. E acho que é isso de apresentação. Eu acho que só faltou a gente completar um pouco sobre a nossa experiência com arquivo, né? A gente está aqui no... Eu botei esse slide para a gente não esquecer, porque a Thay faria a nossa apresentação, né? Acabou tendo esse problema, a apresentação das nossas qualificações, mas, para além disso, né, tanto eu quanto o Gabriel, a gente tem uma experiência na atuação com o sistema de descrição arquivística, que é o Atom, tá? Que talvez seja bem conhecido para quem é desse mundo aí do arquivo, né? Então, eu particularmente trabalho com Atom desde 2009, foi um pouco antes da implantação aqui da base da Casa de Oswaldo Cruz. Eu falo nossa porque recentemente eu saí da Casa de Oswaldo Cruz e vim para a Cogetic, que é a coordenação de TI aqui da Fiocruz, coordenação geral de TI, né, é o nome da unidade. Mas eu, durante muitos anos, mais de 20 anos, né, isso entrega um pouco a idade, eu atuei na Casa de Oswaldo Cruz, onde a Thay hoje trabalha, e o Gabriel também. Então, desde 2009, eu venho trabalhando nessa perspectiva, né, de dar suporte, implantar o Atom nessa unidade. E o Gabriel, né, junto com o Pedro, que estava aqui no chat, não sei se ainda está por aqui, né, eles são hoje os herdeiros da base ARC, assim, em termos de TI, né, porque eles que dão toda essa manutenção, atuam na implantação, nos treinamentos que a gente faz, né? Então, não sei se o Gabriel quer completar alguma coisa. Não, acho que você já falou tudo já. Falei, né? Tá bom. Eu falo muito, mas eu vou tentar falar menos, deixar o Gabriel falar mais, tá? Eu quero que ele conte como é que foi esse projeto, né? Que tem realmente uma atuação dele, né, bastante significativa, né? Claro que a gente não faz nada sozinho, a gente vai mostrar depois aqui a equipe envolvida, né, nesse trabalho, mas o Gabriel ele teve uma atuação singular, né? Ele foi bolsista e desenvolveu todas essas funcionalidades aqui que a gente vai contar um pouco para vocês, tá? Tô vendo que a Thay voltou. Carol, obrigada por vocês conseguirem ter se apresentado. A gente está com problema de internet aqui na COC. Faz parte, acontece. Só uma informação que eu não sei que vocês ouviram, né? Que a gente sempre, no início de qualquer palestra, a gente informa, né, que todas as falas são de inteira responsabilidade dos palestrantes e que as instituições não podem ser responsabilizadas pelas falas dos palestrantes. Só deixar esse recadinho e qualquer dúvida, pergunta, questionamento, vocês podem colocar no chat ou aguardar o final da apresentação, que a gente vai abrir o microfone de todo mundo, tá, gente? Desculpa pela essa pequena intercorrência. Sem problemas, acontece. A gente está acostumado com esses problemas aí de internet. Inclusive, geralmente é a TI que é acionada, né? Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Tudo bem.
Tá? Então, gente, vocês podem comentar, falar aí no chat. Eu vou olhar para baixo, vocês vão ver que eu estou com 2 telas. Então, de vez em quando eu vou estar olhando para a tela da apresentação, que é mais próxima aqui da câmera, e às vezes olhando para baixo para acompanhar aqui, tá? Podem fazer perguntas, aí a Fabiana já botou também, tá? Vou Fiquem à ficar vontade. monitorando aqui. Isso, e o Gabriel também, tá? Então, gente, para quem não conhece a Basearch, ela é um sistema, né, que é baseado no Atom, que é o Access to Memory, é um sistema que originalmente foi criado pelo Conselho Internacional de Arquivos, em parceria com uma fábrica de software chamado Artefactual. Hoje, a Artefactual é que conduz aí as manutenções e dá todo o suporte a esse sistema. A gente usa esse sistema, então, o sistema Atom, na verdade, ele é usado na nossa Basearch. A gente, durante muitos anos, trabalhou com customizações do Atom, fazia customizações até mais significativas do que essa que a gente fez aqui, que é bem específica para acessibilidade, que é o que a gente vai mostrar, mas com o passar dos anos também o próprio Atom foi evoluindo, incorporando os aspectos que a gente customizava. Né? E sempre dá muito trabalho, né? Quem trabalha com sistema, eu sei que tem um monte de gente de TI aqui, sabe que é complicado quando você mexe, ou modifica, né? Apesar de ser um software livre, quando você faz modificações, para você poder manter essas modificações conforme o software vai atualizando, você tem que ter toda uma documentação, toda uma organização desse trabalho, né? Para que você tenha sempre a versão mais atual, que é fornecida pelo fabricante, incluindo as suas customizações. Tá? Então, a gente usa o Atom na Basearch, que é um repositório de informações sobre o acervo arquivístico da Fiocruz. Tá? Ele tem uma representatividade aí na história das ciências e da saúde no Brasil. Então, a gente está falando aqui de acervo histórico. Tá? E a Basearch, a carinha dela, né? Aqui tem uma captura de tela da Basearch, onde tem lá o banner, que tem alguns documentos que constam no arquivo, né? Incluindo, né? Está no centro aí com o maior destaque, é a foto do Einstein, a famosa foto do Einstein que ele tirou aqui na Fiocruz, junto com Carlos Chagas e outros pesquisadores, e aí toda a interface da base com os botões, campo de busca, enfim, é a nossa versão do Atom customizada, o nosso tema, né, que a gente chama de tema da Basearch, tá? Então, só aqui para ilustrar o que é a Basearch, o endereço é www.arch ou basearch.coc.fiocruz.br. Ele responde por qualquer um desses endereços, tá? Só que, o que acontece? Eu comentei aí no início, quando eu estava me apresentando, que durante... Ó, Gabriel botou aí no chat, muito eficiente. Né? Eu vou, antes de contar o porquê que a gente fez e tal, mas eu vou dar uma contextualizada na questão da acessibilidade, porque isso é importante, até para vocês entenderem a motivação da gente ter feito uma atuação, né, específica em relação à acessibilidade digital. Como eu contei na minha apresentação, desde a minha graduação eu venho estudando as questões de acessibilidade digital. Eu não sou uma mulher com deficiência, não tenho um parente com deficiência, não, enfim. O que me chamou a atenção nessa área foi uma pessoa com deficiência, o nome dele era Marco Antônio de Queiroz, ele é um saudoso profissional de acessibilidade, ele faleceu em 2012, se não me engano, e ele era consultor de acessibilidade, veio na COC, na época eu trabalhava na COC, e ele veio para nos ajudar a reformular o nosso site, né? Essa era a ideia inicial. E ele veio dar uma palestra, e na hora lá da palestra ele falou, então eu vou dar uma olhada aqui, né? Porque o dar uma olhada, apesar dele ser um homem cego, é um verbo usado pelas pessoas com deficiência, né? A gente fala do olhar, mas nesse sentido, né? De analisar. Vou dar uma analisada aqui nesse site para ver se tem acessibilidade. Então ele foi lá, abriu o site com o leitor de telas, que vocês vão saber o que é, a gente vai botar aqui algumas interações para vocês entenderem essa experiência de uso da pessoa com deficiência, né, visual, em especial quem usa leitor de telas, tá? E ele botou lá o leitor de telas para operar, e aí tá. Site, Casa de Oswaldo Cruz, né? Ele leu lá o título do site e depois ele leu o fim da página. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Como assim fim da página? Tinha muito conteúdo até o fim da página. Então eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, mudar a minha forma de trabalhar para tentar, então, incluir pessoas com deficiência, tá? A questão é que lá em 2012, talvez, né, quando eu particularmente comecei a trabalhar com acessibilidade, foi até antes, tá? Foi em 2011, 2010, quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade digital, havia muitos problemas de acessibilidade
no conteúdo web, tá? E hoje continuam tendo muitos desses problemas, apesar de ter melhorado bastante, tá? Mas existem as pessoas com deficiência, elas têm muita dificuldade de interagir com a internet. Vocês têm que pensar como se fosse o mundo físico. Existem barreiras no mundo físico que impedem a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade. Por exemplo, um prédio sem rampa, sem elevador, só com escada, quem usa cadeira de rodas não consegue entrar. Enfim, um lugar que não tenha sinalização ou atendimento em Libras, por exemplo, uma pessoa surda que usa Libras como forma de comunicação também vai ficar impactada e não vai conseguir se comunicar. Isso acontece no mundo físico, no atendimento ao usuário, inclusive no arquivo, né? Salas de consulta, mas também acontece no mundo digital, e acontece muito no mundo digital, né? Assim, é uma expressão, né? A internet é um fenômeno, né? E a gente precisa promover a inclusão também nesse espaço, tá? Então, eu vou contar um pouco sobre como é a experiência de uso dessas pessoas no ambiente digital, que é o foco aí da minha pesquisa e do que eu venho estudando há muito tempo, tá? E para começar, eu quero falar um pouco sobre quem são as pessoas com deficiência visual no Brasil, tá? Eles liberaram, meados desse ano, resultados parciais do censo 2022 em relação a pessoas com deficiência no Brasil, tá? Dessa vez, eles fizeram perguntas assim, qual é o grau de dificuldade para fazer certas atividades da vida diária, né? E que, quando a pessoa tem deficiência, impacta. Por exemplo, andar, caminhar, enfim, ler jornais e revistas com autonomia, tá? Então, eles registraram ali 14.400.869 pessoas com deficiência no Brasil, o que representa 7,3% da população, tá? E aí tem uma coisa que é muito relevante, que eu achei interessante trazer aqui, em relação ao grau de instrução dessas pessoas, tá? A gente percebe, né, com os dados do censo, que 63,07% não tem instrução ou tem nível fundamental incompleto. Então, a gente está falando aí, tem um gap educacional em relação à inclusão dessas pessoas, tá? Que 17,75% tem médio completo ou superior incompleto, 11,78% tem fundamental completo ou médio incompleto e só 7,4% tem superior completo. E aí eu penso, a gente está falando aqui de um arquivo histórico que pode fornecer dados para pessoas fazerem pesquisas escolares, para pessoas fazerem pesquisas científicas, mas essas pessoas muitas vezes até nem conseguem se formar ou chegar lá por conta de tantas barreiras que existem, que óbvio que não são só as digitais, mas se a gente puder reduzir essas barreiras digitais, a gente pode contribuir também para a formação e educação dessas pessoas, tá? Nos cursos de ensino fundamental, ensino médio, nas graduações também, tá? E aí a gente está falando aí de muita gente que precisa de acessibilidade, tá? E aí por que é importante incluir pessoas com deficiência, tá? A pessoa com deficiência, a acessibilidade para essas pessoas não é um favor, gente. Não é porque eu sou boazinha, eu sou tão legal, eu sou tão galera, igual a Rita Lee falou. Assim, não é por isso, não é favor nenhum, tá? A gente está falando aí de um direito, de uma lei que, infelizmente, é até muito recente, tá? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2015. E lá ela fala sobre vários aspectos da inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, tá? E uma delas é a necessidade de acessibilidade nos sítios da internet, que sejam mantidos tanto por empresas públicas, órgãos de governo, ou por empresas que tenham representação comercial no Brasil, tá? Então, a intenção é que a gente forneça acesso à informação a essas pessoas, porque é um direito. Elas precisam ter as mesmas condições de acesso que pessoas sem deficiência têm, tá? Então, a gente está falando aí de legislação, tá? De aspectos legais, que podem, inclusive, chegar, né? Processos. O Ministério Público está em cima direto das instituições para que elas adequem seus sites, seus sistemas de informação para esse público, tá? Então, o conceito de acessibilidade ele vai muito nessa linha, tá? Acessibilidade, talvez no arquivo tenha, eu vou dar acesso ao documento. Aqui eu estou falando de acessibilidade do conceito de acesso e a condições de uso com autonomia e segurança
para pessoas com deficiência. E aí independe do quê? Se são espaços mobiliários, transportes. No caso aqui, eu estou falando de informação e comunicação, tá? Mas o conceito de acessibilidade, ele engloba todos esses aspectos, tá? Tanto em serviços públicos quanto em privados, quanto nas zonas rurais ou urbanas. Esse é o conceito que está lá na Lei Brasileira de Inclusão e o que a gente está tratando aqui nessa apresentação, tá? É o que a gente vai falar aqui o tempo todo. Quando eu falar de acessibilidade, eu estou falando dessa inclusão. Aqui nesse slide tem um ícone, tá? Esse ícone, ele parece uma figura humana, assim, é como se fosse uma representação de uma figura humana, de braços e pernas abertas e um círculo em volta, né? A cabeça, as mãos e os pés, elas são bolinhas azuis, tá? Essa representação, esse aqui é o símbolo de acessibilidade, tá? Foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, que promoveu esse símbolo para substituir o símbolo da cadeira de rodas, porque o símbolo da cadeira de rodas, ele realmente é muito conhecido, né? O símbolo da acessibilidade, mas ele restringe a acessibilidade a um público específico, que é o público com deficiência motora que usa cadeira de rodas, tá? Então, eu estou mostrando aqui esse símbolo porque ele ainda não pegou, assim, as pessoas não reconhecem ele de imediato, mas como uma pesquisadora aí de acessibilidade digital, eu acho importante aí vocês saberem que existe um símbolo que representa, que tenta representar o ser humano e a sua diversidade, tá bom? Então, quem é que é beneficiado com acessibilidade digital? Pessoas cegas, em geral, pessoas que elas não enxergam, a gente está falando de internet, de computador, gente, quem tem a visão perfeita, né, quem não tem deficiência visual, não tem nenhuma restrição na visão, ou mesmo, não precisa ser perfeito, que perfeição não existe, mas quem não tem deficiência visual mesmo, consegue fazer, tu clica ali, olha o botãozinho, a gente interage nas interfaces digitais com muita facilidade, porque elas são muito visuais, entendeu? E as pessoas cegas, elas têm uma experiência diferente com essas interfaces, porque elas usam um software, tá? Não são só as pessoas cegas, tá? Algumas pessoas com baixa visão também usam, algumas, não são todas, também usam esses softwares para interagir, tá? Eles vão lendo o conteúdo até o momento, né? Ainda está tendo uma transição aí, né, com as inteligências artificiais de reconhecer imagens também, mas assim, basicamente hoje, o que ele consegue ler efetivamente são os conteúdos textuais e sintetizar em voz, falar para a pessoa o que está acontecendo. Essa leitura é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se tiver alguma coisa que depende de estímulos visuais, ou se tiver uma construção, né, pessoal de TI, que não seja adequada, essas pessoas não vão conseguir interagir, porque esse software não vai conseguir transmitir essa informação, tá? Daqui a pouco vocês vão ver como é que funciona um leitor de telas, tá bom? Pessoas com baixa visão podem também usar leitor de telas ou não, mas em geral elas têm demandas por ampliação de telas, o zoom assim bem ampliados. Eu também vou mostrar aqui um exemplo da base ARC com o zoom ampliado mais para frente, tá? E aí, enfim, as letras precisam ser maiores, precisam ter uma grafia específica, não pode ser letra muito desenhada, tem que ter espaçamento entre as letras, tem que ter bom contraste entre as cores. Então, tem algumas demandas que pessoas com baixa visão têm para conseguir interagir, de novo, com acessibilidade, com autonomia e segurança, tá? Porque não tem que uma pessoa ler para quem tem baixa visão. A pessoa tem que ter autonomia de fazer essa leitura sozinha, tá bom? As pessoas daltônicas, elas não são consideradas pessoas com deficiências legalmente, assim, né? Elas não têm os mesmos direitos que as pessoas com deficiência têm, de auxílios, de cotas e tal, mas é uma deficiência visual, na verdade é uma deficiência cromática, que faz com que essas pessoas elas tenham dificuldade de enxergar algumas cores. Então, por exemplo, aqui nesse slide está mostrando 2 gráficos sobre casos acumulados de Covid-19 por data de notificação. São gráficos lá da época da crítica da Covid, né? E que no gráfico da esquerda tem várias cores diferentes, rosa, azul, verde, roxo, vários tons diferentes de rosa, né? É um gráfico de linhas. E do lado direito também o mesmo gráfico de linhas, só que como se estivesse sendo visualizado porque tem algum tipo de daltonismo. São vários tipos de daltonismo, não vou entrar nesse mérito agora, né? Algumas combinações de cores deixam de funcionar para esse público, mas a diferença
né, entre as cores, acaba sendo muito difícil a pessoa entender que casos foram registrados em São Paulo, outros que foram em Minas. Enfim, é difícil você entender muitas vezes. Tem pessoas daltônicas que enxergam escala de cinza, né? Então, usar a cor apenas para transmitir informação é algo muito complicado. Então, gente, vocês percebam que a acessibilidade, ela não só beneficia quem tem deficiência legal, né, garantida por lei, mas também pessoas que tenham cromodeficiência, como é esse caso, tá? Pessoas neurodiversas também são impactadas pela acessibilidade, tá? E aí eu estou falando da neurodiversidade de uma forma ampla, tá? Tanto as deficiências cognitivas quanto o próprio autismo, que também é reconhecido como uma deficiência no Brasil. Não é uma deficiência cognitiva, tá? O autismo é uma categoria diferente, tem a ver com comunicação, e aí a linguagem simples, que, gente, sexta-feira foi decretada a Lei Brasileira da Linguagem Simples, não vou saber o número, é 15 mil qualquer coisa, mas hoje a gente já tem uma lei sancionada aí sobre linguagem simples, tá? Foi recentemente, o pessoal está comemorando nas redes sociais ainda, né? Então a linguagem simples, ela facilita muito a interação de pessoas neurodiversas e de pessoas também com baixo letramento, né? Não somente pessoas que têm alguma questão aí de neurodiversidade, tá? Então, a gente também tem as demandas das pessoas com deficiência auditiva. Olha quanta gente a gente precisa pensar para incluir, tá? Quem tem deficiência auditiva, a gente não tem aqui hoje o intérprete de Libras, mas tem pessoas, assim, a gente... Claro, é difícil, às vezes a gente não consegue organizar isso, mas é importante ter esse recurso para que, se tivesse alguém aqui com deficiência auditiva, que não tivesse um recurso de legendagem automática em seu dispositivo, e que às vezes a pessoa com deficiência auditiva tem surdos que eles usam a Libras como seu meio principal de comunicação. Então, um texto em português de uma legenda, às vezes, não atende a essas pessoas. Entendeu? Então, é importante ter a língua de sinais, que no Brasil é a Libras, disponível, mas também legendagem, porque nem todo surdo sabe língua de sinais. Então, a gente precisa pensar, né, em todos os públicos possíveis, tá? Pessoas com deficiências motoras, e a gente está falando aí, por exemplo, na interação com computadores. Quem é tetraplégico, por exemplo, só mexe a cabeça. Então, existem recursos de tecnologia assistiva que permitem que a pessoa consiga interagir com piscar de olhos, entendeu? Com posicionamento ocular. Então, assim, mas para que ela existe essa tecnologia que permite que essa pessoa faça interação. Mas, se por um acaso o site só funciona com mouse, por exemplo, a pessoa não vai conseguir, né? Ela não usa mouse para interagir. Então, estou falando aí de uma demanda que, em geral, é o desenvolvedor que atende, né? E que é a pessoa que desenvolve o site, mas é uma demanda de acessibilidade. Todos os recursos do site, eles precisam ser acessíveis para qualquer tecnologia que seja usada de entrada, seja teclado, mouse, toque no celular, enfim, ou mesmo uma tecnologia assistiva muito específica, tá? Existem ferramentas que ajudam a avaliar a acessibilidade, algumas automáticas. Estou respondendo aí a pergunta da Raquel Cruz no chat, tá? Mas elas não são suficientes para detectar todos os problemas. Eu vou dar exemplos de algumas. Eu gosto muito do Access Monitor. Você bota lá o link do teu site e ele dá um relatório em português, dá uma nota dizendo quais são os problemas de acessibilidade, como é que você corrige, dá alguma ajuda. Eu gosto do AmaWeb, que é bem parecido com o Access Monitor, mas ele é brasileiro, feito por um grupo de pesquisadores do IF Rio Grande do Sul e outras instituições, tá? Tem o Wave, que é um outro também. Existem algumas ferramentas automáticas que ajudam a analisar, mas elas não são suficientes, tá? Elas, em alguns casos, não conseguem detectar aspectos que precisam de uma validação humana. Por exemplo, se a imagem, a descrição que foi feita para uma imagem está correta, se de fato descreve aquilo. Hoje a gente não tem uma ferramenta que ajuda a verificar essa corretude, tá? Pode ser que com a evolução da IA isso venha a acontecer, mas hoje a gente não tem, precisa ter essa avaliação humana. E, gente, mesmo com a avaliação humana de uma pessoa super especialista como eu sou, eu estou falando isso porque há muitos anos eu estudo isso, já participei de vários projetos, eu não consigo detectar todos os problemas, porque nada supera ou substitui a interação das pessoas com deficiência. Então, é sempre bom também contar com pessoas com deficiência nos projetos, de preferência no papel de consultores, não só usuários, né, para que elas participem do processo desde o início, tá? Dando também autonomia e
protagonismo a essas pessoas para falarem sobre isso, tá? Hoje a gente, na Fiocruz, trabalha com pessoas com deficiência. Tem uma pessoa queridíssima aqui, eu acho que a Indy está aqui, Indiana Gouveia, olha, é uma consultora, museóloga em formação aí pela Unirio, que está aqui no chat assistindo essa apresentação, tá? Então, ela é uma consultora em acessibilidade, ela não é apenas uma pessoa com baixa visão, mas também alguém que conhece as orientações de acessibilidade que existem, tá? Então, existem ferramentas, sim, elas podem ajudar, sim. Tem ferramenta que simula daltonismo. Existem várias, vocês podem mandar um e-mail, quem tiver interesse de saber mais sobre isso, porque eu não pensamos em detalhar ferramentas aqui, tá? Só de falar sobre o conceito e mostrar o que a gente fez, tá? Mas quem tiver esse interesse de saber mais, vai ter nossos e-mails no final e aí podem entrar em contato, tá bom? Bom, pessoas com restrições temporárias também, às vezes a pessoa só está com o braço quebrado naquele momento, não dá para usar o mouse, só usa o teclado. Então, imagina, né? A pessoa vai precisar que outra faça, sei lá, um cadastro não, se ela puder, com uma mão só, usando lá o teclado, né? Não tem que ter impedimento para essas pessoas, tá? Pessoas em processo de envelhecimento, olha, não são pessoas com deficiência, são idosos ou pessoas em processo mesmo, a acuidade visual já não é a mesma, né, de quando a gente é jovem, quando a gente é mais jovem. A própria linguagem da tecnologia não é a mesma. Às vezes as pessoas idosas elas têm muita dificuldade de entender alguns termos, alguns ícones que a gente coloca nas interfaces dos sistemas. Então, é importante pensar também nessa questão cultural, né, da acessibilidade, ok? Pessoas que não têm deficiência alguma, mas estão lá no jogo do Botafogo, né? E aí manda um áudio, já era, gente. Tem que ter outros formatos de interação, porque no ambiente ruidoso a gente não consegue, né, usar todos os formatos de interação, tá? E pessoas que interagem com dispositivos móveis. Gente, quem nunca tentou fazer alguma coisa em algum site que teve que ir para um computador fazer porque no celular não deu certo? Gente, se tiver alguém que nunca passou por isso, eu digo, gente, parabéns. Ou então você está usando pouco a internet, porque isso é muito comum, tá? A gente ter sites e sistemas que não tenham acessibilidade para dispositivos móveis, né? O que é um absurdo, porque se a gente parar para pensar hoje, a maioria das conexões que são feitas na internet do Brasil, e aí não é a Carol Sacramento que está falando, é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio do IBGE, você pode consultar lá, que fala sobre isso. A maioria dos acessos à internet são feitas por dispositivos móveis. A maioria é feita por dispositivos móveis. Tá bom, gente? Além disso, preferências tecnológicas. Não pode ter um sistema que só funciona no Windows e não funciona no Linux, por exemplo, não funciona no Mac. Tem que funcionar em todas as plataformas, navegadores de internet. Tá? É importante que isso aconteça. E, como eu já tinha dito, em diferentes níveis de letramento. Aqui na figura tem 4 crianças lindas, de pele parda, interagindo com o computador. Tem 2 meninas e 2 meninos. E, claro, provavelmente eles vão saber mais do que você a interagir com a internet, né? Porque essa galera já nasce sabendo, é impressionante. Mas, assim, eu estou falando níveis de letramento, não só letramento formal, né? Educação formal, como letramento também tecnológico. Né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade por não ter letramento digital, e a gente precisa considerar isso. Então, linguagem simples, reforço com ícone, tudo isso é importante que a gente coloque, tá? E aí, gente, como é que atende a tantas demandas diferentes? Gente, é impossível, tá? Eu só estou respondendo aqui que falar em acessibilidade universal é utopia, tá? Não tem como a gente atender todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente tem que começar por alguma coisa, ou pelo menos tentar fazer o máximo que a gente puder, tá? E existem formas de fazer isso, tá? Existem algumas orientações, né? Na verdade, não é novo isso, tá? Desde 1999, que foi o ano que eu entrei na Fiocruz, tá? Existem as Web Content Accessibility Guidelines, que são as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo web do W3C, que por sua vez é o World Wide Web, por isso que é W3, são 3 Ws, World Wide Web Consortium, que é um consórcio formado por várias empresas de tecnologia, instituições de pesquisa, que definem os padrões para a internet. Então, eles definiram padrões mínimos de acessibilidade que as páginas web precisam ter. Hoje, a gente já está na versão 2.2, tá? E esse ano, né, já tivemos algumas iniciativas nacionais, várias, o EMAG, por exemplo, durante esses anos, mas esse ano, especificamente, o Brasil lançou uma ABNT, uma NBR 17225, que é baseada nessas diretrizes internacionais
e que é referência que a gente usa aí, é uma tradução com algumas contextualizações locais em que a gente pode nortear as nossas avaliações. Então, quem perguntou aí pela ferramenta, tá? Que foi a Raquel, tá? Já tá, acho que ela está offline agora, mas quem perguntou pela ferramenta, depois ela deve assistir no YouTube, né? As ferramentas, em geral, são baseadas nessas normas, então, mas elas não validam tudo, tá? É importante olhar ali quais são as orientações para seguir e validar, tá bom? E aí eu vou passar a bola para o queridíssimo Gabriel. Parei de falar, eu acho que eu tomei o tempo todo, gente. Desculpa, Gabriel. Desculpa, Eu vou ser rápido, Não, mas não muito. Conta com calma. Tá bom? Pode ir com calma, tá? Nós temos então tempo. Tá. Obrigada. Tá bom. Vai lá, querido. Tá. Bom, pessoal, depois de toda essa contextualização, eu vou contar um pouquinho sobre o que foi o projeto em si, qual o trabalho que nós fizemos na Basearch, que começou a gente avaliou o site como um todo, né? Mas focamos principalmente em páginas que são muito acessadas, por exemplo, a página inicial, a página do Fundo Oswaldo Cruz, né? Que são páginas com muitos acessos. Então, a partir delas, nós começamos a fazer uma análise do que poderia e deveria ser melhorado ali, seguindo, né, como a Carol falou, as diretrizes do WCAG. Falar em ferramentas também, né, igual a Raquel tinha perguntado. Na época eu gostei bastante do Wave, mas ele é meio bagunçado. Acho que o que eu mais usei, acho que a Carol que tinha sugerido, por sinal, foi o A11Y Project, se eu não me engano. Que ele tem um checklist lá, que você vai olhando no teu sistema, no teu site, e vai marcando lá o checklist. É uma ferramenta muito interessante. Posso botar o link aqui depois também. Eu queria só comentar sobre esse guia de boas práticas, que apesar da gente usar esse A11Y, né? A11 é porque Accessibility tem 11 letras. Então, por isso que a 11, entre A e o Y do Accessibility, tem 11 letras. Por isso que é A11Y. Mas esse guia aqui, né? A gente já foi para esse em inglês por conta da nossa experiência já, né? Na adoção de tecnologia. Mas esse guia aqui, a gente considera ele, porque ele é muito legal, ele foi feito antes da BNT, né? Ele foi lançado em 2023, mas ele tem uma didática muito boa e fala sobre todos os aspectos da acessibilidade digital, desde a gestão do projeto, passando pelo design, pela definição de conteúdo, até o desenvolvimento e a manutenção. Então, por isso que a gente quis botar aqui também, tá, gente? Pronto, vou parar. Agora é contigo. Enfim, então nessa análise descobrimos textos, né, com baixo contraste em relação ao fundo, por exemplo, mais para frente eu falo melhor sobre isso, mas elementos que iam para fora da tela, dependendo do tamanho do monitor ali da tela que a pessoa estivesse usando, tipo no celular, num tablet, elementos que não eram, botões e links que não era possível selecionar via teclado, né, que é a principal forma que uma pessoa cega utiliza para navegar pelo site. E um pouco mais para frente também do projeto, a gente contou com uma avaliação de 2 pessoas com deficiência visual, né, uma pessoa com baixa visão e uma pessoa cega, que fizeram a avaliação, dessa vez utilizando as tecnologias assistivas que elas já costumam utilizar no dia a dia. Então, já estava procurando aqui como que passava para o próximo slide, esqueci que está aí. A equipe envolvida no projeto foi eu, né, que vos fala. A Indiana e a Kelly, que são as 2 pessoas com deficiência visual, a Indiana com baixa visão, que está aqui, né? Tá aqui na reunião. A Kelly eu acho que não pôde participar, né? Não vi ela aqui. Foram as pessoas que fizeram essa avaliação depois. Carolina Sacramento, que eu acho que dispensa apresentações, todo mundo aqui deve conhecer, nossa doutora em acessibilidade digital. Igor Barros, que é o chefe aqui da CTI da COC. Wagner, que é o líder aqui da seção de desenvolvimento de sistemas. E a Cláudia Silva, que é a designer aqui da COC. Bom, para começar, eu queria explicar para vocês como que pessoas com deficiência visual costumam interagir com sistemas em geral, mas nesse caso eu vou falar principalmente de sites. Então, uma pessoa com baixa visão, ela
costuma utilizar bastante ampliadores de tela, que já é uma ferramenta que costuma vir, na maioria dos navegadores, pelo menos. Então, se vocês tiverem em qualquer página, apertar, por exemplo, a tecla Ctrl e mais, vocês podem ver que os elementos vão ampliando, vão aumentando. E se o site não estiver preparado para aquilo ali, não for adaptado corretamente, vai acontecer aquilo que eu falei. Elementos vão ir para fora da tela, vão ser cortados, né? E também precisam de um contraste adequado, igual eu estava falando que, por exemplo, um texto cinza por cima de um fundo branco. Já é difícil para todo mundo conseguir enxergar isso, mas para uma pessoa com baixa visão, o texto vai ficar praticamente invisível, não vai ser possível entender nada daquele texto. E pessoas cegas costumam utilizar, no geral, sempre um leitor de tela, que vai reconhecer o conteúdo que está ali, né? Nesse caso, no site, vai reconhecer aquela estrutura do site e vai verbalizar em formato de áudio para a pessoa. Pode passar, cara. Antes de passar, só para comentar que, às vezes, a pessoa com baixa visão também pode usar o leitor de telas, tá? Apesar dessa divisão binária aqui, existem pessoas com baixa visão que usam leitores de tela. Eu conheci uma, por exemplo, que usava no celular apenas por conta do tamanho da letra, entendeu? Então, não é essa divisão exata, entendeu? Pode ter, né? A gente botou assim só por questões ilustrativas, mas... Bom, tem um exemplo aqui de como é a página da BaseArch com ampliação de 250%. Como vocês podem ver, os elementos ficam bem maiores, né? Que facilita bastante o entendimento ali da página. Só que foi o que eu comentei. Pode ser que alguns elementos fiquem para fora, caso o site não seja bem adaptado. Também trouxe aqui um pequeno áudio, pode passar, Carol. Um pequeno áudio de como seria uma pessoa navegando por uma página lá da BaseArch, utilizando o leitor de tela. Pode colocar aí, Carol. Título nível 1, item 06, Oswaldo Cruz e sua esposa Emília. Lista com 4 itens. Visitado link Oswaldo Cruz. Visitado link documentos pessoais. Link fotografias. Oswaldo Cruz e sua esposa Emília. Fora de lista. Visitado link gráfico Open Original objeto digital. Bom, pode ter ficado um pouco confuso, né, para nós que não estamos acostumados. Tem vezes que a Kelly mesmo está aqui na sala e eu escuto ela utilizando o leitor de tela. Ela usa numa velocidade absurda, você não consegue entender nada, mas as pessoas são acostumadas já. Então, para facilitar um pouco o entendimento para gente, eu trouxe aqui o mesmo vídeo, mas com a tela mostra dessa vez. Título nível 1, item 06, Oswaldo Cruz e sua esposa Emília. Lista com 4 itens. Visitado link Oswaldo Cruz. Visitado link documentos pessoais. Link fotografias. Oswaldo Cruz e sua esposa Emília. Fora de lista. Visitado link gráfico Open Original objeto digital. Então, assim fica um pouco mais fácil o entendimento de como o leitor de tela está passando, né? De elemento em elemento. Pode voltar lá para o slide, tá? De como que o leitor de tela vai... do usuário. Mas tá indo, gente. Bora. De como que o leitor de telas passa, né? De elemento por elemento. E isso tudo via teclado mesmo. E, bom, as melhorias, no geral, realizadas na BaseArch incluem um ajuste no código-fonte, porque, por exemplo, tinham partes do código que eram feitas de uma maneira um pouco antiga, com elementos, né, legados, elementos antigos, que, dependendo do leitor de tela, pode acontecer dele não reconhecer aquele elemento, né? Pode trazer algum problema no leitor de tela por conta disso. Também fizemos adequações de contraste nas cores, por causa que tinha alguns textos lá que estavam, por exemplo, com um amarelo extremamente claro nesse fundo branco, meio cinza, né? Deixamos o site melhor adaptado para quando estivesse com um zoom aplicado, para os elementos não ficarem cortados, e compatibilidade com diferentes tamanhos de tela. Nesse exemplo, na direita mesmo, tem a imagem de um celular, de como que a BaseArch se comporta, né, no celular hoje em dia. Pode passar, Carol.
E, bom, o grande ponto-chave, eu acho, da apresentação, que é o plugin de descrição de imagens. Eu não sei se vocês repararam, acho que em sequência tem o vídeo aqui, como que o leitor de telas passa pela imagem. O leitor de telas ele não tem a capacidade de reconhecer o conteúdo da imagem. Existem leitores de tela hoje em dia que têm capacidade de reconhecer, mas numa qualidade extremamente ruim, né? Que não passa basicamente informação nenhuma para a pessoa. Então, tem um vídeo logo depois, aí, no próximo slide, O link que gráfico mostra Open como que o leitor Original de Objeto tela... Digital. Vou botar de novo. Peraí. Melhor. Só um pouquinho melhor, porque. O Mas link ele não gráfico tá indo Open ampliando, Original tá, gente? Objeto Digital. Então, como vocês podem ver, o leitor de tela fala uma coisa completamente nada a ver. O que acontece? No Atom, em imagens que não tiveram esse campo de texto alternativo devidamente preenchido, que é um campo que já vem no formulário, né, na hora que você está inserindo o objeto digital ou o que seja, que é um texto que vai ser lido pelo leitor de telas, quando o leitor de telas passar pelaquela imagem. Perdão. Que é o texto que o leitor de telas vai ler quando passar pela imagem, ele vai passar para a pessoa. E se esse campo não estiver devidamente preenchido, o Atom ele coloca esse texto meio nada a ver, que não dá para entender nada, que é Open Original Objeto Digital. Então, arquivistas podem podem editar os objetos e preencher esse texto, só que, bom, pelo menos na base ARC, imagino eu que na maioria das bases arquivísticas, são muitos itens. No caso da base ARC, são mais de 24 mil imagens. Então, fica meio inviável para arquivistas fazerem uma descrição. E o que seria o ideal mesmo, que seria um audiodescritor profissional, fazer essa audiodescrição, acaba saindo um pouco caro. Quer complementar alguma coisa? Não, desculpa, eu esqueci que meu microfone estava. Então, acaba sendo financeiramente inviável também contratar um audiodescritor para escrever esse tanto de imagens. Pode passar, Carol. E aí que veio a ideia de utilizar a inteligência artificial para descrever as imagens que não possuem esse campo de texto alternativo já preenchido. Então, o processo de desenvolvimento consistiu em 5 etapas, basicamente. A primeira foi a seleção de qual modelo nós iríamos utilizar. Quando teve esse boom de inteligência artificial, né, o primeiro a surgir foi o ChatGPT, que até hoje é um dos mais fortes, um dos mais famosos. Então, analisamos a possibilidade de usar ele, o Gemini, que é da Google, o ChatGPT da OpenAI, o Gemini da Google. Olhamos também o Copilot, que é da Microsoft, só que o Copilot basicamente utiliza o ChatGPT por debaixo dos panos. Então, analisamos algumas outras opções também, mas as opções mais viáveis e mais confiáveis também, que apresentavam o melhor resultado, era o ChatGPT e o Gemini. No quesito de qualidade da audiodescrição, o ChatGPT apresentava um resultado um pouco melhor. O Gemini não ficava muito atrás, mas o ChatGPT conseguia apresentar um resultado melhor. Só que tinha um outro peso na balança, que era o peso financeiro. No caso do ChatGPT, ele não oferece nenhum limite gratuito para que possa ser usado. Você tem que, cada requisição vai cobrar um tiquinho ali, vai custar um pouquinho de dinheiro. Em contrapartida, o Gemini ele tem lá, dependendo do modelo, né, ele tem uma cota diária que você pode utilizar no seu sistema. Então, como a qualidade da audiodescrição dele ainda era boa e ele tinha essa cota, nós seguimos com ele. A segunda etapa foi a definição do prompt para a descrição de imagens, porque na técnica de audiodescrição existem diversas regras. O DeepSeek... Sim, então, mas para utilizar ele, a gente olhou também o DeepSeek, mas para utilizar ele, você teria que rodar localmente o DeepSeek, que também era um outro fator que a gente não tinha condição aqui, de ter uma máquina
potente o suficiente para gerar a descrição rápida. E, se eu não me engano, o DeepSeek, para utilizar assim, em sistemas, ele não é o que a gente chama de multimodal, ele não consegue receber imagens e interpretar aquelas imagens. Até onde eu lembro, foi um dos motivos também que a gente não seguiu com o DeepSeek. E o DeepSeek, se eu não me engano, na época era bem novo, tinha acabado de surgir e estava como concorrente do ChatGPT, principalmente. Continuando. Na audiodescrição, na técnica de audiodescrição, existem diversas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, o que eu fiquei vendo muito é a questão da câmera, né? Citação de câmera. Tipo, a pessoa está olhando para a câmera, sabe? Também tem a questão de não poder ter interpretações ali daquela imagem. Um bom exemplo que eu já vi também é, por exemplo, um homem está feliz andando na rua, sabe? O que garante que esse homem realmente está feliz? Ele está sorrindo, sabe? Então, a audiodescrição ideal seria um homem estar sorrindo andando na rua, um homem sorrindo andando na rua. Estou lendo aqui o comentário, velho. Vocês têm autonomia para escolher qual layout usar, ou por ser em uma instituição pública, tem que usar alguma ferramenta específica. A instituição geralmente faz algum vínculo com a empresa de IA. Então, pode falar. Não, até o momento a gente não tem um plano de IA institucional para isso, entendeu? A gente tem um contrato com a Microsoft, né? Mas aí é para tudo, né? Para e-mail, Word, PowerPoint e tal. E alguns lugares contratam. Eu quero contratar uma versão Plus do ChatGPT, entendeu? E tem isso, assim, não há um impeditivo no momento, porque não tem uma política institucional sobre isso, entendeu? Como uma coisa que pesou muito, gente, é que o Atom ele é um sistema open source que as pessoas vão lá, baixam e instalam nas suas realidades. Eu, vivendo nesse mundo de arquivo por um tempo, eu percebi que a Fiocruz é rica. Rica, assim, no sentido, tem uma equipe de TI, entendeu? Tipo, que muitas instituições arquivísticas, principalmente do mundo da cultura, né, que tem muito a ver aqui com a COC, né, porque a COC trabalha, não tinha orçamento e verba e tal. Então, a escolha também do Gemini, com essa cota diária, de ser gratuito, de não precisar instalar um servidor, enfim, e várias outras questões, foi mais nesse sentido, tá, gente? Mas, assim, em resposta que o Thales coloca aqui, hoje não há uma normativa institucional específica. Não estou dizendo que não vai ter, tem uma galera estudando sobre isso na Fiocruz, tá? Na presidência, junto com alguns colegas lá da Cogetic, mas hoje não há essa normativa institucional dizendo que tem que usar tal ou tal. E a gente queria disponibilizar esse plugin lá, mandar para Artefact ou colocar no Atom, entendeu? Assim, nosso plano de futuro é isso, entendeu? Nosso sonho. Nosso sonho é poder contribuir lá e, enfim, isso vir com as instalações de Atom. Então, fica mais fácil de você dar suporte e não ter que pagar nada, enfim, tá bom? Bom, partindo para a terceira etapa, a segunda etapa eu fechei? Me perdi um pouco. Acho que sim, falou direitinho aí da definição das instruções, né? Prompt e instruções. Isso. Então, partimos para a terceira etapa, que era a criação do serviço em si, que faria essa fonte, né, com o Gemini, receberia as imagens da base ARC, receberia as imagens da base ARC e faria o processo com a inteligência artificial. No próximo slide eu vou mostrar um pouco melhor como que isso foi feito. Então, partimos para a quarta etapa, que foi os testes com usuários da base ARC. Então, nós fomos até o DAD, né, o Departamento de Documentação aqui da Casa de Oswaldo Cruz. Chamamos alguns arquivistas e fizemos alguns testes com eles. Colocamos primeiro algumas tarefas para eles fazerem lá na base ARC, para descobrir se o novo recurso que tinha sido implementado estava fácil de usar, estava fácil de encontrar, né? E após isso passamos um questionário com 10 perguntas, né, Carol? Isso, que é o System Usability Scale, que é esse SUS aí. SUS. O SUS não é o Sistema Único de Saúde, não. É o nome de uma metodologia de avaliação de usabilidade, com base nas respostas do usuário. Ele responde 10 questões lá.
Isso. É isso. Um método criado pelo John Brooke. Nossa. Lembrei o nome. Tirou 10 aí em HT. Vai. Então, tivemos essa nota, que foi uma nota muito boa, nota de 91,36, que é uma nota muito boa. E eu esqueci se você falou, né? É basicamente um método para avaliar se o sistema tem uma boa usabilidade. Mas com base Isso. nas opiniões dos usuários, né? Porque esse questionário posterior é isso. Isso. E no final, que foi onde as meninas entraram, a Indiana e a Kelly, que elas fizeram a avaliação depois da maior parte ter sido desenvolvida, né? Elas viram elas anotaram o que estava faltando ainda, o que não estava acessível, e nós fizemos esses ajustes finais lá no plugin. Esse projeto virou um artigo que foi apresentado no SBSI desse ano, onde... É o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Eu estou tentando lembrar a sigla, o que significava a sigla. Então, Carol e eu fomos lá e apresentamos. O Igor também foi, Igor Barros, ficou lá dando o apoio moral para a gente. E, bom, sobre a criação do serviço em si, utilizou basicamente essas 4 tecnologias, que foram o Gemini da Google, que é a inteligência artificial que foi escolhida, JavaScript é a linguagem de programação utilizada para desenvolver o serviço, Node é uma tecnologia para rodar para executar o código em JavaScript, e o Express era a camada que recebia as imagens, fazia, né, o processo com a inteligência artificial e devolvia para o usuário. No canto direito aqui, eu coloquei uma pequena ilustração que mostra como que esse processo é feito. Ele começa ali no usuário, acessando o Atom, né, com o tema da base ARC, acessando a base ARC. Então, o usuário vai, seleciona um objeto digital lá, seleciona algum item, clica no botão de descrever a imagem, a base ARC envia a imagem do servidor, o servidor envia para o Gemini para fazer a descrição, o Gemini devolve para o servidor e o servidor devolve para o usuário em formato de texto, que vai poder ser lido pelo leitor de telas. E aí a gente trouxe um vídeo aqui mostrando como que o plugin está funcionando na prática. Por sinal, pode colocar o vídeo aí, cara. Por sinal, está numa versão um pouco anterior, que está com um estilo um pouco diferente ainda. Acho que foi a primeira versão. Eu vou narrar. Então, o usuário... narra aí. O usuário entra em um objeto digital, nesse caso aqui, do Carlos Chagas. Logo abaixo da imagem principal tem um botão para gerar a descrição da imagem. Ao clicar nele, é mostrado um parágrafo logo abaixo, dizendo que está gerando a descrição, e em sequência a descrição é mostrada. Ficou tudo preto. Ficou tudo preto. A descrição é mostrada, deixando claro logo no começo do parágrafo que foi gerado por inteligência artificial, que é importante deixar isso claro. Então, quer ler a descrição, Carol? A imagem mostra um retrato em preto e branco de um homem. Ele parece ser um homem de meia idade, com o cabelo curto e penteado para trás, revelando uma testa alta. Seu rosto é oval com traços finos. Tem olhos escuros, nariz reto e uma boca pequena com fino bigode. Sua expressão é séria e composta. Ele veste um terno riscado, listras finas e verticais, de cor clara, sugerindo um tecido de boa qualidade, com uma textura visível. A gravata é escura com um padrão sutil. Ele também parece usar um lenço branco no bolso do peito do paletó. O colarinho da camisa é alto e rígido, típico de trajes formais do início do século XX. O fundo é uniformemente cinza claro, sem detalhes que distraem o sujeito da imagem. Chamou o Carlos Chagas de textudo, coitado. E assim, a gente fez sob demanda exatamente por essa questão. Assim, a gente não é para a pessoa abrir e já descrever a imagem, porque senão ia ficar muito caro. Imagina, todo mundo que navega, a imagem é descrita. Daria para fazer isso, tá, gente? Só que teria que pagar, né? Então a gente achou melhor fazer sob demanda. Se a pessoa quiser, ela aperta lá o botão e gera, tá? Só que essa geração da interface pública, ela não é gravada em banco, entendeu? Aí agora ele vai falar disso, né? Exatamente. Não é uma
descrição revisada por ninguém, né? Então não faria nem muito sentido gravar essa audiodescrição, porque pode muito bem ter conteúdo errado ali. Isso. Também adicionamos um botão na parte administrativa do ato. Deixa eu tentar ver. Ixi, o botão não veio. Peraí. Como assim? Não tá. O link do vídeo não tem link. Ah, tá aqui, ó. Peraí, eu botei aqui no comentário o link do vídeo. Peraí. Eu tava achando que era uma imagem, eu não tinha visto. Não, é o link para um. Que eu realmente estava clicando, não estava dando para abrir o vídeo. Então, o usuário administrador, né, vai ao inserir um novo item, né, ou editar algum item, lá no campo de texto alternativo, logo abaixo, tem um botão para gerar uma descrição também. E ao gerar essa descrição, o texto é inserido no campo de texto alternativo, podendo ser alterado ali pelo arquivista. Então, ele pode corrigir coisas que ele encontrar que está claramente errado, né? Aí sim, a pessoa pode salvar e vai virar a descrição definitiva daquele item. Então, quando o leitor de telas... Tem um vídeo, né, logo em sequência. Então, depois de salvar, quando o leitor de telas passar pela página daquele item, passar pela imagem ali, ele vai conseguir... Retrato de um casal do início do século XX. O homem está sentado numa cadeira branca, vestido com um terno escuro, gravata e bigode, segurando um chapéu nas mãos pousadas sobre o joelho. A mulher está em pé à esquerda do homem, usa um vestido longo escuro com detalhes claros no colarinho e um grande chapéu decorado com flores e plumas. Então, é uma descrição boa, ela consegue cobrir bastante o contexto da imagem, mas é muito importante dizer que não substitui de forma alguma uma audiodescrição feita por um profissional utilizando as técnicas corretas, que é sempre o plano ideal, né? Nesse caso, a inteligência artificial veio para cobrir os itens que, por enquanto, não podem ter a audiodescrição profissional. A Raquel perguntou aqui como garantir a proteção de dados pessoais de indivíduos com deficiência em sistemas de inteligência artificial, considerando a necessidade de acessibilidade e inclusão. Vocês recebem treinamento com a temática? Treinamento com a temática a gente não recebe, não, mas assim, por estar estudando essa temática, né, no contexto de um outro projeto aí, que na verdade derivou desse, tá? Que é o Inova Gestão. Eu li um trabalho sobre isso ontem. A gente está fazendo uma revisão sistemática de literatura e ele estava trazendo exatamente esses aspectos éticos, né? Principalmente em imagens geradas pelas pessoas com deficiência, tá? Nesse caso aqui do plugin, como as imagens são históricas e fornecidas por nós, não há um impacto direto na privacidade dessas pessoas, entendeu? De dados dessas pessoas, tá? Porque a gente está falando aí de imagens que nós mesmos disponibilizamos, né, na base. Então, não é uma imagem, por exemplo, gerada por uma pessoa com deficiência, tá? Mas existe uma galera estudando sobre isso, tá? Não só sobre isso, né? Se fala sobre a questão ética também na própria descrição da imagem, na hora de identificação de sujeitos, por exemplo, em relação a gênero, raça, né, que são dados sensíveis, né, de acordo com a LGPD, tá? Mas esse trabalho específico que eu li ontem, muito, muito legal, inclusive, né? Os caras fizeram uma reflexão sobre isso, sobre as imagens que são geradas pelas pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência estão usando o IA também. Antigamente tinha um software chamado Be My Eyes, eu não sei se alguns de vocês conheciam esse software, que ele fazia a pessoa fazia uma chamada, né? Você podia se cadastrar como voluntário, né? Você que não tem deficiência visual, e aí a pessoa com deficiência visual fazia uma chamada de vídeo. E aí, enfim, ia mostrando o ambiente, a casa, o remédio, por exemplo, que a pessoa poderia descrever, entendeu? E aí a pessoa falava, isso aí é um omeprazol, por exemplo, né? Se a pessoa não soubesse, a pessoa com deficiência não soubesse braille, porque em geral nas caixas de medicamento tem braille, mas nem todo mundo que é cego sabe braille. Então, supondo assim, um exemplo aí para descrever um remédio, mas às vezes roupa também estava combinando. E esse Be My Eyes, que era uma abordagem colaborativa, né?
né, a gente precisava de ter outros humanos para fazer essa descrição, ele foi substituído pelo... Existe o Be My Eyes ainda, mas ele usa ChatGPT, né, para a pessoa falar, tira uma foto e pede para a IA descrever, entendeu? Então, esse tipo de abordagem precisa ter uma sensibilidade maior em relação à privacidade, tá bom? Dos dados pessoais, principalmente porque são fotos geradas, pode, sei lá, a pessoa pode estar, sei lá, com alguma parte do corpo que não deveria estar à mostra, e esses dados estão indo para a inteligência artificial. Então, assim, existem discussões sobre isso, tá? A gente não fez um treinamento sobre isso aqui, tá? Eu acho que no Brasil são poucos os pesquisadores aí, convido a vocês a participarem lá no grupo, na Unirio, fazendo aí propaganda do Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade, eu faço parte desse núcleo, que é do PPGI, né, Programa de Pós-Graduação em Informática, é um grupo de pesquisa, tá? E eu acho que é um tema de pesquisa muito rico para a gente trabalhar no Brasil, tá? Esse aspecto aí da privacidade de dados, a galera da segurança, tem um amigo meu aqui que já falei isso para ele, né? Alguma coisa, não isso exatamente, né? Mas eu acho que ele estava aqui mais cedo, não sei se ainda continua, tá? Mas é um tema interessante e de pesquisa para quem trabalha aí nessa perspectiva de segurança da informação, ou pelo menos privacidade de dados pessoais, né? Tá bom? Não sei se eu te respondi, tá? Mas é um tema muito relevante, tá? Deixa eu ver aqui, Raquel, né, que fez a pergunta. E a Tayane perguntou outra coisa aqui. Vocês sabem alguma proposta ou instituição que possibilita a participação de pessoas com e sem deficiência colaborando na descrição de documentos de forma voluntária? Olha, isso é difícil, tá? No Brasil, assim, se for para pesquisa científica, essa coisa do voluntariado tem que ser submetido a um comitê de ética, né? Mas se não for para pesquisa, assim, é difícil, porque vou te dizer que essa questão da descrição de imagem é uma profissão, tá, gente? As pessoas... Audiodescrição é uma técnica... Carol, deu um problema no teu microfone, Carol. Eu acho que ele desligou sozinho. Na verdade, eu tô aqui falando igual uma louca. Então, e não tem nada a ver. Voltou, vou botar o fone de novo. Então, o que eu estava dizendo é que as pessoas com deficiência elas ganham dinheiro fazendo isso, porque a audiodescrição é um trabalho profissional que envolve um roteirista, que é a pessoa que faz uma formação várias formações em audiodescrição. Eu tive que fazer algumas por conta da minha tese, que foi nessa temática de descrição de imagens, tá? E uma pessoa com deficiência que é consultora, que valida as descrições produzidas. Então, é muito difícil você conseguir alguém que faça isso, né? Assim, de maneira voluntária. Eu falo que eu sou uma descritora voluntária, eu não sou uma audiodescritora, porque geralmente eu faço descrição sem validação de uma pessoa com deficiência. Mas na minha comunidade, por exemplo, de interação humano-computador, a gente tem um evento lá, que é o simpósio anual, eu descrevo todas as imagens da mídia social, então, mas é um trabalho voluntário para essa comunidade específica, mas em geral o certo é esse, tá? O que eu faço também, gente, hoje em dia, antigamente eu descrevia do zero, né? Mas com a IA, eu tenho meu promptzinho lá, baseado na minha tese, que eu configurei todo o ChatGPT para isso, né? O prompt que a gente usou aqui não é nesse nível, porque a gente está estudando melhor os prompts nesse momento, tá? Esse prompt aqui é bem inicial, tá? O que a gente usa na Basear, tá? Então, a gente está fazendo pesquisa para ver qual é o melhor prompt, tá? Mas a gente usa prompt e, né, de IA, né, para descrição de imagem e depois ajusta, tá? É muito comum a gente fazer isso também, tá? Pablo, ok, obrigada, tá, querido, pela presença, tá? A Tayane perguntou aqui, pessoas comuns ou pesquisadores aproveitando que já acessam documentos e podem atuar em colaboração. Eu acho difícil, tá? Mas eu já vi trabalhos de pesquisa em que eles contrataram, não sei se vocês já ouviram falar na Amazon Mechanical Turk, eu acho que é isso, esqueci o nome. Tipo uma... Você paga por profissionais na internet, tipo 10 centavos por descrição. As pesquisas de fora fazem isso direto, tá? Usam esse Amazon, deixa eu ver aqui o nome certinho, Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk. É tipo um serviço colaborativo que você paga um valor lá para você fazer alguma tarefa, inclusive de descrição. Só que aí não são profissionais, né? Geralmente são pessoas, trabalhadores da multidão, que a gente chama.
crowd workers, né? Isso é muito comum em trabalho de TI, botarem para fazer alguma tarefa que precisa de uma análise humana, mas que eles usam esse serviço lá. Mas aqui no Brasil é complicado, porque a gente tem um comitê de ética, enfim, pode até fazer e pagar, mas geralmente a gente não tem dinheiro também, né? Nas instituições de pesquisa, as pesquisas são nas universidades, em geral não tem fomento, tá? Então eu nunca vi um brasileiro usando o Amazon Mechanical Turk, e eu também não sei se a gente, como brasileiro, não tem cultura de ir lá ficar trabalhando para ganhar 10 centavos por imagem, entendeu? Tá? Estou falando 10 centavos assim por alto, tá? O Thales perguntou se teve alguma. Tinha muito mais pessoas por trás desse projeto? Não, são aquelas pessoas que a gente apresentou aqui, tá? Esse projeto do Atom aqui foram essas pessoas que o Edson Gabriel apresentou antes, tá? Que foi a Indiana, a Kelly, né, consultora de acessibilidade digital, mas eu confesso que elas chegaram no final. E o ideal não é esse, né? O ideal é que a pessoa com deficiência participe desde o início do processo. E é por isso que no novo projeto, que a gente vai falar daqui a pouco, elas já estão participando desde agora das definições, das discussões, tá? Mas para esse projeto específico foi o Gabriel que programou, basicamente, né? O Igor e o Wagner, eles deram. O Wagner é um pesquisador de inteligência artificial, ele dá algum suporte, orientador, mas eles são também gestores e possibilitam os pagamentos, as bolsas, né? Correm atrás para a gente conseguir, né? O Gabriel era bolsista, né? E a Indiana foi bolsista também depois, tá? Mas basicamente foram essas pessoas. E a designer, que a gente submetia lá os ajustes, e ela deu de consultoria, dicas, né? De como a gente podia botar o botão, essas coisas, entendeu? Tá? Carol, Isso. Oi? vocês estão me ouvindo? Essa minha pergunta foi muito porque eu me lembrei do movimento Wiki, que tem aqui, até na Fiocruz, tem um engajamento, né, do pessoal da COC, até o Marcos Vinícius, que é um dos coordenadores, e aí eu pensei nessa possibilidade, né, de... Eu acho que é uma coisa legal, tá? Se a gente pudesse criar essa comunidade e tal. Mas eu falo para vocês, assim, eu confesso, sempre quando eu falo de que eu vou botar IA para descrever, que me dá um medo das pessoas que trabalham com AD quererem me matar, porque eu estou ensinando a IA a fazer o trabalho deles, entendeu? Porque é um trabalho profissional. Eu estou falando isso porque quando eu fiz a minha tese de doutorado, foi sobre isso, e eu fiz algumas entrevistas com pessoas com deficiência visual, fiz questionários. O primeiro foram mais de 100 respondentes, no final acabou ficando 100, porque eu tive que remover alguns e tal, mas uma das pessoas que eu entrevistei falou: não, para que isso? Você está tirando o emprego da gente, entendeu? Então, assim, isso é uma fonte de renda, e alguém falou isso para mim uma vez, entendeu? Então, eu fico, assim, com muito cuidado, né, ao falar sobre isso, porque, de fato, assim, não substitui a audiodescrição profissional, porque é óbvio que um trabalho profissional vai ser muito mais rico do que uma IA tentando gerar texto, né? Obviamente que tem uma memória e tal. Talvez com o tempo não vai ter muito jeito, né? Igual a questão do Uber com táxi, né? Vão ter que viver em comunidade, em parceria, mas me dá essa preocupação, tá? Mas seria legal que tivesse um movimento como o Wikimedia, tá? Eu hoje desconheço isso no Brasil, tá? O que eu sei é que são poucos os profissionais, é um serviço que até é um pouco caro, tá? Eu fiz um orçamento recentemente, era 120 por imagem, porque a gente tem trabalho do audiodescritor e também do consultor, então isso é incorporado no preço, entendeu? Então, por exemplo, 120 por imagem, para uma imagem, ok, talvez não seja tão caro, mas para 24 mil imagens é inviável, entendeu? Não tem como a gente fazer isso, tá? Então, assim, eu só estou te respondendo que, assim, eu acho ótima essa ideia, mas hoje não tem essa cultura nesse grupo, entendeu? Tá? E a Rafaela Serafim falou que, pensando na acessibilidade, existem parâmetros para a digitalização dessas imagens, no sentido de facilitar essa descrição automática. Então, quando as imagens, essa questão da digitalização é até antiga, né? Porque com a digitalização, os scanners antigos, inclusive, eu ainda era da época de suporte ao usuário, já trabalhei com isso. Existe um recurso chamado OCR, entendeu? O OCR é o reconhecimento óptico de caracteres, só que é em inglês, né? Por isso que é OCR. Né? Então, optical, enfim, lá em inglês, tá? E aí ele fazia esse reconhecimento. No começo errava muito, a gente tem que fazer uma correção e tal. Mas hoje em dia, assim, as imagens que são geradas na IA generativa mesmo, tá? Eu uso IA generativa para isso. Eu vou lá no ChatGPT, copio um texto em inglês do artigo que eu não entendi,
vou lá, copio, dou um print naquele trecho e falo, traduz aí para mim. Ele consegue não somente ler o inglês, como também traduzir. Tá? Então, assim, tá muito bom o reconhecimento de caracteres, entendeu? Isso hoje, na computação, não é um problema de pesquisa, assim, porque está resolvido porque as descrições, se for em texto e a letra não for cursiva, pensa também, né? Tipo, letras de forma, letra digitada, né? Porque se for letra cursiva, aí já é outra questão. Isso aí é um problema realmente de pesquisa, porque imagina, uma letra de médico, né? É super difícil, né? Dessa compreensão para a gente e para a IA também, tá bom? Então, hoje, assim, só é problema quando o documento é só tipo uma carta do Oswaldo Cruz e se a letra tiver realmente muito cursiva e difícil, de difícil entendimento. Mas, em geral, o entendimento dos documentos digitalizados no processo de digitalização, você pode até incluir, né, se você estiver trabalhando aí com preservação digital, e dar uma etapa aí onde tenha o reconhecimento dos caracteres e ele faça uma versão, transcrição, né, daquele texto. Isso é importante para acessibilidade. Se já tiver transcrição, melhor ainda, a gente não depende da IA para fazer isso, tá bom? Tá? Não sei se eu respondi, Rafaela, a tua questão. Eu vou passar a palavra de novo aí pro Gabriel, tá bom? Gabriel, desculpa, falo muito. Vai lá. Você, então. Aqui tem um exemplo, né? Isso. De audiodescrição. Como a gente estava falando, que o ideal é sempre uma audiodescrição profissional. A gente tem um exemplo na Basearte do Fundo Rockefeller, que pôde ter esse recurso, né? Onde foi contratado um audiodescritor. Então, quer ler aí, cara? Vou ler. Você lê melhor. É uma foto em preto e branco, você vê, já começa identificando o tipo de foto e também, né, que é o tipo de imagem, né? Tipo, é foto, não é uma ilustração nem um gráfico, e que é em preto e branco, né? O recurso visual aí aplicado. Então, só aí já começa, isso é um trabalho qualificado, né? Porque essa identificação inicial é muito importante. Então, foto em preto e branco, uma mulher negra, com o braço direito erguido, segura uma lata sobre a cabeça. Com a mão esquerda, segura a grade de ferro de um portão entreaberto. Usa blusa larga de mangas curtas, saia longa, descalça. Atrás da grade de ferro, à esquerda, uma guarita de portas abertas. No espaço entre as portas, outra mulher. No centro, um chafariz com a estátua de uma criança de braços erguidos e uma grande concha sobre a cabeça. Ao lado, do chafariz, 2 homens negros usam chapéu, paletó, calças largas, descalços. Ao fundo, um sobrado com 2 janelas abertas. Tá? Então, essa aqui já é uma descrição feita por um roteirista, né, um audiodescritor, e validada por um consultor com deficiência. Né? Também não é qualquer pessoa com deficiência, é a pessoa com conhecimento na técnica da audiodescrição. Tá? Bom, aí é comigo já, né, Gabriel? Assim, eu só vou finalizar, tá, gente? Falando que esse projeto, ele foi nosso, como se fosse a nossa... Ai, tinha um nome que a gente deu lá. A gente aplicou para um edital de fomento da Fiocruz, chamado Nova Gestão, tá? Nem era tanto dinheiro, né? Só 140 mil. Para mim é muito dinheiro, mas eu digo assim, para projeto em si, não são milhões e milhões de reais, tá? Mas a gente ganhou 140 mil, tá? A gente lançou isso aí no passado, esse ano, né? Foi em junho desse ano, e a gente ganhou aí, foi a nossa prova de conceito, tá? Para dizer que é viável fazer isso e tal. E aí a gente ganhou esse dinheiro para fazer esse mesmo plugin, mas aprimorado, né? Aprimorar esse plugin e poder aplicar o que a gente está descobrindo aí na pesquisa em outras imagens institucionais, principalmente as imagens de mídias sociais, que são produzidas em larga escala, né? Mídias sociais e sites. Então, o nosso projeto aí no Nova Gestão, acessibilidade em imagens usando modelos de IA generativa, ele tem aí como desdobramento isso que a gente fez. E aí foi isso que eu comentei, a gente está fazendo um levantamento bibliográfico para entender a melhor maneira de fazer prompts e as melhores soluções de IA generativa, técnicas, né, para a gente poder implementar aí no projeto, tá? E, claro, né, o plugin não é perfeito, ele tem várias questões para melhorias. Por exemplo, vocês devem ter percebido ali quando ele leu a fotografia do Oswaldo Cruz e da esposa, Miloca, né, que é a Emília da Fonseca, que ele não fala que é o Oswaldo Cruz, né? O plugin hoje ele não pega informações do contexto, né, do restante do conteúdo ali, daquele fundo, ou daquela descrição arquivística específica, né, daquele item, eu acho que é um item aquilo, para contextualizar, falar quem é que está na foto e tal. Então, ele não contextualiza. Isso foi uma das críticas do teste de usabilidade. Uma pesquisadora queridíssima, conhece muito sobre a história do Oswaldo Cruz, que foi a Ana Lúcia Girão, ela falou, caramba,
ele podia falar um pouco mais. É claro que isso não é o foco da audiodescrição, entendeu? Mas ela falou de coisas interessantes, né? Tipo, a mulher tá ali em pé, né? E ele sentado, né? E olha só como isso na época, nessa questão do homem ter o conforto e a mulher. Ela viajou com aquela foto. Talvez não tivesse que estar na descrição, mas talvez num outro conteúdo, né? Gerado a partir da descrição, né? Um conteúdo adicional, onde falasse dessa questão do tempo, né, do machismo e das questões ali daquela época, né, bem características da época, tá? Mas, assim, apesar disso, mesmo nas descrições oficiais das fotos, não tem tanto contexto, né, em relação a quem é que está na foto, o lugar onde a foto foi tirada, isso poderia estar, né, buscando informações ali do entorno, tá? A gente só fez isso para imagem, não fez para vídeo, e nem para conteúdos que estão dentro de arquivos PDF, né? Porque às vezes é um arquivo PDF que tem várias imagens, esses não têm descrição, então a gente precisa fazer isso como trabalho futuro, explorar outros modelos de IA, o DeepSeek, como alguém falou aqui no chat, tentar ver outras coisas que, ok, para disponibilizar a ferramenta, talvez não dê, mas para a gente, né? Na Fiocruz, e é por isso que a gente está com esse projeto, né, do Inova também, para estudar esses outros modelos e como eles funcionam, tá? E, obviamente, a gente fez uma validação do plugin, né? O teste que o Gabriel falou ali foi um teste de usabilidade, assim, esse botão tá ok? Você enxerga que tem um botão que dá para apertar? Mas a gente não validou com o usuário final da base, a gente validou com quem usa a base todo dia, que são os arquivistas lá do DAD, né? Do Departamento de Arquivo e Documentação. E a gente também não validou com pessoas cegas e especialistas em audiodescrição. Então, precisaria fazer isso também para propor melhorias e tal. Entre outras aí que talvez a gente não tenha pensado, mas que certamente, né, existem limitações, né? Todo trabalho tem, tá? E ampliar a acessibilidade também para outros públicos, né? De repente, sei lá, quando for texto, transformar em libras com avatar, olha só, futuro legal, entendeu? A gente tentar outras abordagens, tá? E, obviamente, a gente quer compartilhar isso com a comunidade do Atom. A gente dá um curso todo ano aqui na Fiocruz, né? Esse ano eu participei, mas foi o Pedro Oliveira e o Gabriel também, eles capitanearam o curso e a gente pretende, de repente, no ano que vem, né? Eles pretendem, tá, gente? Por quê? Eu não estou mais na equipe do plugin, porque hoje eu trabalho na Cogetic, né? A coordenação geral, estou em outro setor, mas a equipe está lá, né? A equipe de sistemas do STI, que é o Serviço de Tecnologia da Informação da COC. O telefone é 21 3865 2168, mas nunca funciona, então melhor mandar um e-mail para sistema.sti@fiocruz.br, tá? O pessoal responde a vocês se tiver alguma questão de colaboração e tal, tá? A Basearch é o endereço que eu já tinha dito antes, Basearch Coque Fiocruz BR, e o nosso Insta da Casa de Oswaldo Cruz, que é quem capitaneia tudo isso, né? A dona do produto é a Coque, @Casa de Oswaldo Cruz, tá? Aí aqui do lado tem uma foto lá do Oswaldo Cruz que foi tirada da Basearch. Aí, para terminar, assim, só vou dar o meu contato e o contato do Edson Gabriel. O meu contato é carolina.sacramento@fiocruz.br. Quem quiser também falar comigo diretamente, estou à disposição. Né, tiver ideias aí de pesquisa, vamos lá, quiser ir lá para o PPGI da Unirio, vamos conversar, tá? E o Gabriel, edson.jaques@fiocruz, tá bom? E aqui do lado direito tem uma ilustração, eu pedi para o chat GPT, o prompt foi, a partir dessa foto do Oswaldo Cruz, que foi essa aqui, gere o Oswaldo Cruz agradecido, para botar no final do slide. E aí ele gerou um Oswaldo Cruz, assim, com uma carinha de bonzinho e a mão no peito, assim, obrigada. Tá bom, gente? É isso, gente, parei. Vou parar aqui de compartilhar. Carol, muito obrigada mesmo. E Gabriel também, assim, foi excelente. Eu tenho certeza que esse conhecimento aqui, essa experiência prática, né, que vocês apresentaram aqui, vai ser extremamente útil para várias outras instituições, para as pessoas com e sem deficiência. Então, assim, agradecer imensamente mesmo. E a gente percebe o comprometimento, né, que vocês têm e o engajamento. Então, assim, muito obrigada mesmo, parabéns. Eu peço desculpas pelo imprevisto no início da apresentação, né, da mediação com a internet. Aí eu não sei se todos ouviram, né, se foi possível ouvir a minha audiodescrição, então eu vou falar aqui para vocês, né. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelos cacheados, na cor castanha e algumas mechas claras, né, no tom loiro. E uso óculos de armação grossa. Eu estou com um brinco que tem uma imitação de pérola
Eu tô também com uma blusa que ela é uma mistura das cores rosa e vermelho, e estou com um batom rosa. Então, assim, agradecer muito, né, imensamente, como vocês muito bem colocaram, né, e como a Carol também falou no início da fala, né, sempre lembrar que a acessibilidade é um direito, né, então você pontuou isso muito bem, né, previsto na legislação, e as instituições, elas precisam se adequar para prestar o melhor serviço, o melhor atendimento. E também, assim, perceber que é preciso validar e escutar o que as pessoas com deficiência querem, né? Não uma imposição de quem não tem a deficiência. Ter esse diálogo, né, com elas, saber entregar, também fazer com que elas integrem as equipes, né, como algo fundamental, né? Também, assim, que a acessibilidade ela se torne cada vez mais presente, né, no cotidiano, né, de todas as pessoas. E aí eu só vou aproveitar, Carol, que teve uma outra pergunta que eu fiz lá no chat, Eu vi agora. sobre a graduação e a pós-graduação. Você tem percebido a inserção de disciplinas com essa temática da acessibilidade já na graduação? Porque isso é muito importante, né? Você já pensar na produção da parte de tudo que envolve a informática, né? E já produzir sites, conteúdos que já tenham essa previsão, e não a gente, como é a situação atual, né? Que a gente, vocês fazem de um jeito e aí depois tem que se adequar, né? Porque isso seria um grande facilitador para todas as pessoas, né? Sim. Eu adorei a sua pergunta e a minha resposta é que isso é muita luta, tá? É muita luta, e eu vou te falar aqui do lugar onde eu estou, que é da computação, né? Eu faço parte hoje da CID, lá da SBC, e a gente... e não é só isso, né? Dentro da área da computação, ela é uma área profundamente técnica, né? Com muitos programação, aquela parte mais, né, de metodologias e matemáticas, e, enfim, estruturas de dados, algoritmos, e existe uma disciplina, né, que agora, nem todos os cursos é obrigatório, mas a gente consegue colocar que é a interação humano-computador. Mas interação humano-computador, ela não necessariamente é só acessibilidade, né? A gente está falando de melhorar, né, as interfaces que a gente produz, que muitas vezes não tem um designer, né, que fez lá 4 anos de um curso sobre isso, sobre arte, estudou uma série de conceitos da psicologia cognitiva, né? Dentro da IHC, que é a área de pesquisa que eu me formei, a acessibilidade é um ponto, né? E assim, eu falo para você que são pouquíssimas as universidades. A Indiana e eu, a gente está querendo fazer um trabalho disso, né? A gente até começou a perguntar, a gente fez um levantamento das instituições que têm graduação em computação no Brasil para saber se existe acessibilidade. Geralmente, quando existe, a primeira que eu tive conhecimento foi a Unirio, por isso também que eu vim fazer meu mestrado, meu doutorado aqui, né? A professora Simone Bacelar, Léo Ferreira, ela não pôde estar aqui hoje, que ela está um procedimento médico, né? Com certeza ela estaria aqui. Ela é lá do Departamento de Informática Aplicada e ela foi, que eu tenho conhecimento, a primeira iniciativa de acessibilidade num curso de graduação, entendeu? Na verdade, de pós-graduação, e agora, mas sempre foi aberto para graduação, mas agora entrou como disciplina da graduação, mas ainda assim é eletiva, tá? E é óbvio que existem outros pesquisadores na computação no Brasil que fazem esse esforço de incluir a acessibilidade. E eu, quando dei aulas na universidade, eu fiquei na UERJ 2 anos antes de passar nesse concurso da Fiocruz, eu tive que exonerar porque não deu para acumular, né? Mas eu trabalhava na UERJ, minha disciplina não era de interação humano-computador, já tinha um outro colega que dava, mas eu dava engenharia de software, banco de dados, sempre eu incluía a temática da acessibilidade. Eu tentava fazer isso de maneira transversal, por mais que não tivesse uma disciplina, entendeu? Então, assim, é uma luta você conseguir incluir IHC no currículo da computação. Incluir a acessibilidade é um desafio ainda maior, mas é muito necessário. E a gente tem brigado por isso dentro lá da Sociedade Brasileira de Computação. Eu estou junto com uma galera lá, né, professores da USP, professora Camila Rodrigues, professor André Freire de Lavras, assim, tem um povo aqui espalhado pelo Brasil, Marcele Pereira, lá do Pará, né? Tem uma galera, Ingrid também, que é do Ceará, tem gente no Brasil todo, Cristiano Maciel no Centro-Oeste, então assim, tem gente no Brasil todo com essa tentativa, entendeu? Mas é uma luta, porque, né, eu digo assim, a Sociedade Brasileira de Computação, quem faz parte dessa comunidade é um pessoal assim, muito exatas, né?
Assim, muito assim, não, e aí para que essa disciplina, assim, sempre tem um questionamento, entendeu? Então a gente está tentando fazer isso mudar um pouco, sabe? Estou contando isso assim, a gente está tentando trazer essa. Eu não estou dizendo que são totalmente fechados, mas as perspectivas, as prioridades de pesquisa são outras. E na Fiocruz, e aí falando de pós-graduação e de acessibilidade, que eu sei que na Fiocruz tem programas de pós-graduação, a gente tem hoje, a CEDIP tem um comitê de acessibilidade e tem uma coordenação de equidade, inclusão e políticas afirmativas, diversidade também, que é a CEDIPA, né, que é coordenado pela Hilda Gomes. E eu me lembro que no último congresso interno da Fiocruz, a gente botou uma tese lá sobre isso, de tentar incorporar a temática da acessibilidade e da diversidade como um todo, né, porque a gente está falando aí não só das questões de acessibilidade, mas da diversidade como um todo, gênero, raça, enfim, sexualidade, né, como disciplinas que pudessem ser em todos os cursos de pós-graduação, né, da Fiocruz. A gente tentou fazer isso, acho que entrou como diretriz no outro, mas esse congresso interno da Fiocruz, eu sei que a gente não está falando aqui para a Fiocruz, né? Você é da Fiocruz, a gente está falando para a Fiocruz aqui, mas eu estou dando esse exemplo como uma instituição, né, que a Fiocruz é muito plural, com diversas, né, tem uma galera lá da biologia computacional, da patologia, mas também tem do arquivo, da história das ciências, tem, enfim, é uma instituição muito multidisciplinar e a gente tentou fazer isso, mas é uma luta, porque é difícil, assim, você colocar uma disciplina como essa. Então, a Índia, a gente estava fazendo esse levantamento na computação, né, para entender como é que tá. A gente começou a fazer, né, Índia? Para a gente começar a entender como é que é isso, né? Porque ela, como uma pessoa com baixa visão, né, uma das coisas que você falou aí na tua fala, que eu achei muito importante, é essa questão de trazer a pessoa com deficiência para participar e para protagonizar esses espaços, né? Hoje a gente não tem uma pessoa com deficiência aqui na apresentação, né? Só tá eu e o Gabriel que não somos, né? Até porque esse projeto começou sem essa pegada, né? De ter alguém, mas esse protagonismo, essa representatividade é importante, porque como eu mostrei lá no início, gente, as pessoas não chegam nem no ensino médio, 63% das pessoas não conseguem nem o ensino fundamental das pessoas com deficiência. Então, cadê essas pessoas não fazem parte da sociedade, se a gente for parar para pensar, né? E não estão aqui nesses espaços de pesquisa, nesses espaços de descoberta. Então, trazê-las para cá também permitem que elas sejam protagonistas e possam falar sobre isso de uma maneira muito melhor até do que a gente que não tem e acaba só estudando. Entendeu? Então, achei isso bem importante. E é uma luta. A resposta, assim, em resumo de tudo que eu falei, é que é difícil, porque acabam que vêm outras prioridades, tá? Mas a gente está lá resistindo, tentando fazer isso, tá? Na Unirio tem, tá, gente? Inclusive, é aberto para pessoas de outros cursos. A professora Simone abre essa disciplina de acessibilidade, que tem um foco no digital, tá? Para pessoas de qualquer curso. Então, às vezes, vem gente de, sei lá, engenharia da produção, vem gente de outros cursos fazer lá disciplinas da Simone, tá bom? E é importante, né? Assim, eu destaquei a área de vocês aqui, mas a acessibilidade deveria, né, ser incluída em todos os currículos, né? Na Isso aqui é arquitetura, no verdade. arquivo, na museologia, né, Sim, Indy? Tá bom? exato. Carol e Gabriel, eu novamente agradecer a vocês. Como nós já estamos com mais de 1h30 de gravação, eu vou precisar interromper a gravação nesse momento, mas nós temos ainda algumas perguntas. E aí, por favor, não saiam da sala, porque a gente pode continuar aqui num bate-papo, né, mais informal e também para responder as questões que ainda tem no chat. Tá Muito ótimo. obrigada mais uma vez e parabéns. Obrigada, prazer todo. Obrigado.